né, de entrar aqui na palavra, quero primeiro também, lógico, né, agradecer ao nosso pastor. Do fundo do meu coração, pela forma que você sempre me abraçou a minha família também. Essa é a segunda vez, né, que nós estamos aqui, em nome de Jesus, já vão permanecer, na fé, milagre e unção. Desde o início da nossa caminhada lá atrás, foram vocês que nos enxergaram, nos abraçaram, nos ensinaram, nos apresentaram para Jesus. E enquanto a missionária Ingrid falava ali sobre ter que dividir, né, realmente, meu esposo, que tinha trabalhado, né, eu lá cutucando, ele já falou que eu sou chata, eu sou mesmo, sabe, meus irmãos? Eu falei com ele assim, vamos, homem, eu vou chegar atrasada no culto. Ah, vai lá, tô muito chato. Já falei que eu tô cansada, não vou no culto hoje também não. Já me encheu a paciência, eu vou dormir que eu tô cansada. Falei, então eu vou embora pro culto. Entrei no carro e vim brava, beça, muito devagar. Tão devagar que cheguei ali quase no cavalinho de pau para estacionar. Eu desci assim no carro, falei, pô, cheguei atrasada. E na hora que eu tava chegando ali na porta, quem tava ali? O pastor, ele tava assim, tipo, eu te vi, né? O que foi, minha filha? Com aquela calmaria, aquela mansidão. Ó, pastor, ó, conversa lá com o Wilson. Não quis vir pro culto hoje, não? Ó, disse que eu sou chata. Mas calma, minha filha, ele tava cansado. Gente, mas com uma mansidão, assim, com uma calmaria. Eu falei assim, não é possível, é um complô contra mim, mas tudo bem, amém. Mas realmente, foi como pai, né? E todas as vezes que nós precisamos, eu e meu esposo, nós sempre tivemos esse apoio. Sempre fomos muito abraçados pelo pastor e pela pastora. Tanto que na semana passada eu estava passando mal, comecei uma gripe terrível. Para quem que eu liguei? Primeiro para minha mãe e depois para a pastora, né? Estou passando mal. Mas é assim mesmo, porque eles estão sempre ali prontos, né? Para nos abraçar, nos cuidar. Pastor, que toda sorte de bênçãos sejam derramadas sobre a sua vida. Que Deus continue te abençoar grandemente, te honrar e realmente mantenha essa mansidão, porque para lidar com todas essas ovelhas, né? Tá dessa forma mesmo. Então vamos lá, e vamos entrar então na palavra. Eu digo para os irmãos, eu prometo que eu vou ser bem breve, trouxe uma mensagem bem específica, bem curta mesmo. Então quero convidar a igreja a abrir as suas Bíblias lá em Efésios 6. Efésios 6. Vamos lá no versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Agora vamos lá no 15. E calçados os pés da preparação do Evangelho da paz. Aleluias. Meus irmãos, hoje eu vou falar sobre os nossos pés. Sobre a caminhada do cristão. E eu vou confessar para os irmãos que quando nós abrimos essa campanha, eu comecei a me empenhar um pouquinho mais e eu estudei muito. Busquei um estudo assim bem detalhado sobre cada peça da armadura. E eu vou dizer para os irmãos que eu achei assim bem complexo, mas muito interessante. Mas não vou falar de todas. Hoje vamos falar somente o quê? Os calçados. E Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava na prisão. E eu acho muito interessante que as maiores inspirações de Paulo, não só essa carta aqui, Efésios, mas também quando ele escreveu em Colossenses, Filipenses e Filemão, né? Me corrija se eu estiver errada, presbítero. E eu imagino o seguinte... Irmãos, olha como é tremendo uma pessoa realmente estar ali firmada em Deus. Porque eu penso, Paulo estava lá, sentado na prisão, passando por aquela circunstância. E ele provavelmente estava parado, olhando, observando uma cela, não sei. E à frente dele tinha o quê? Um soldado romano, acredito talvez fosse um homem grande. E ele começou a observar aquele soldado. Nesse instante, o Espírito Santo começou a ministrar com ele e dizia o seguinte: ei, tá vendo aquilo ali? É assim que eu quero meu povo. É assim que eu quero que esteja o
povo de Deus, de prontidão, firmado, mas que esteja também coberto, que esteja protegido. E daí nós pensamos, protegido de quê? E o Senhor nos diz, da minha armadura. A armadura é essa que eu estou liberando para o meu povo. Glória a Deus. Sabe, meus irmãos, quando nós falamos de pés, eu olho assim, eu penso em quê? Estrutura. Porque os nossos pés, se nós tropeçamos, fazemos algo, sentimos dor, né, machuca o dedo, ele acaba, que acontece o quê? Que toda a estrutura do corpo é afetada. Porque se você quebra o pé, você não consegue andar. E nós realmente dependemos dos nossos pés aqui, para a gente estar caminhando, para a gente estar indo de um lado para o outro. E é por isso que os nossos pés devem estar sempre o quê? Bem calçados. Nós somos homens e mulheres e nós entendemos o quê? Que nós temos que ter um tipo de calçado para cada situação. Vamos imaginar. Vamos usar aqui como exemplo o nosso pastor, que é o aniversariante de hoje, então ele tem que ser o nosso exemplo. O pastor está lá no trabalho, dali a pouquinho, o presbítero Adriano liga para ele: ô pastor, cansa muito no trabalho não, vamos bater uma bola mais tarde. Então tá bom, vamos usar branco, hein? Ok. O pastor, automaticamente, pega o celular dele e liga: Rosário, tá me ouvindo, Rosário? Pastora brava: lá que você besta, Henrique, eu tô escutando bem, sou surda. Ele fala: então, é assim mesmo. E ele fala: olha só, mais tarde, vamos eu, presbítero Adriano, vou levar também evangelista Elias, presbítero Wilson, levar todos os homens da igreja. Nós vamos tudo bater uma bola lá no Esporte Clube Correios, vamos lá no campo do Correios. Então, faz o seguinte, separa aí meu uniforme, aquela roupa branca, e meu salto 15. Salto 15? Gente, será que vai dar certo? Imagina. Esses homens jogar futebol com salto 15. Será que eles iam conseguir andar? Sei não, hein? Daí então a pastora vira: Ingrid, amanhã nós vamos subir um monte. Mas não vou simplesmente subir um monte, eu vou escalar, nós vamos escalar uma montanha. Aproveita e já vai pulindo o teu sapato social. Será que elas conseguem escalar? Ou mais além? Eu vou ligar para Deusilene e para Derliane e falar o seguinte: irmãs, esse final de semana nós vamos acampar. Separa aí a sapatilha de balé, a gente vai pro meio do mato. Será que a gente consegue andar direito no meio do mato com sapatilha de balé? Pois é. Eu acho que não. Eu acho que não daria certo. Infelizmente, meus irmãos, nos dias de hoje, é isso que está acontecendo na caminhada cristã. Nós não estamos nos calçando da forma adequada. E quando nós falamos de estar calçado, né, na preparação do Evangelho, quer dizer que nós devemos estar estruturados. E como que nós vamos nos estruturar? Nos calçando com a palavra. Se nós formos lá em Mateus, capítulo 7, Mateus capítulo 7, vamos lá no versículo 24. Jesus nos traz uma parábola que fala sobre os dois alicerces. Mateus 7, 24, do 24 a 27, que diz o seguinte: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios,
e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então, meus irmãos, assim acontece com o cristão que não se calça da palavra. Se calçar da palavra, meus amados, não é simplesmente, não é você querer pegar a Bíblia e usar como sapato, não é isso. É você se alimentar da palavra, se alimentar praticando a palavra. Até porque quando nós falamos de evangelho, nós estamos falando sobre anunciar as boas novas. Só que anunciar as boas novas, aqui está falando sobre se calçar do evangelho da paz. Mas como é possível uma pessoa anunciar as boas novas se ele não tem nem a paz de Cristo? Quando nós falamos de um cristão que tem alicerce, nós falamos de um cristão verdadeiro, um cristão que tem intimidade com Deus, um cristão que ele sabe que ele pode confiar em Deus, que ele deve descansar em Deus. E com isso, ele consegue sim ter aquela paz interior. Todo aquele que descansa em Deus, ele sabe que ele está bem calçado. E é esse tipo de calçado que o Senhor nos oferece. É esse tipo de calçado que faz parte dessa armadura. É um tipo de calçado que você não precisa trocar. É o único calçado que eu garanto para os irmãos que tu pode passar pelo fogo, que ele não vai te queimar. Tu pode passar pelos rios, tu não vai molhar, tu não vai se afogar. Tu pode passar por cascalhos, pode pisar em espinhos, que não vão te machucar. A Bíblia fala que nós vamos pisar sobre cabeça de serpentes. Mas como que tu quer pisar na cabeça de uma serpente? Descalço? Com certeza não vai te picar. Na primeira oportunidade, no primeiro momento, que tu vai cair. Os irmãos estão conseguindo entender a importância de estar calçado no Evangelho? Olha, meus irmãos, nós podemos observar que nos dias de hoje nós passamos assim por muitas inconstâncias, né? Eu já conheci homens e mulheres que eram pessoas de fé, pessoas que abriam a boca, o inferno tremia, fazia o céu descer, fazia descer fogo do céu. Mas aí, posteriormente, acabei descobrindo que eram pessoas que tinham uma fé, mas não era uma fé calçada. Era uma fé de emoção. Era uma fé de momento. E que quando a gente olhava para os pés daquela pessoa, era um crente que não tinha aquela profundidade. Porque com Deus é isso. Tem que ser profundo, tem que ser intenso. As coisas com Deus não podem ser de qualquer jeito. Porque de qualquer jeito, Deus não vai te enxergar. Irmãos, a Bíblia, lá no livro de Daniel, capítulo 2, nos relata que o rei Nabucodonosor, ele estava dormindo e ele teve um sonho. E ele acordou assim, meio que apavorado. Nesse sonho, o que aconteceu? Ele viu uma estátua muito grande. E essa estátua tinha a cabeça de ouro, tinha os braços de prata, o peito de bronze, mas os pés eram uma mistura de ferro com barro. E a Bíblia nos relata que em um certo momento uma pedra se soltou, não foi um homem que soltou, ela soltou sozinha, e veio rolando. Nisso que essa pedra veio rolando, ela acertou justamente o quê? Os pés da estátua. E os pés da estátua era a parte mais frágil. E com isso, o que aconteceu? Tudo caiu, tudo veio abaixo, tudo desmoronou. E tanto a cabeça, quanto o peito, os braços, tudo virou pó. Qual a moral dessa história? Ei, crente sem estrutura vira pó na mão do diabo. Crente que não cuida da sua base não tem a menor chance nas mãos do inimigo. Nossa, irmão, mas isso é muito forte. Sim. Sim, meus amados.
Porque não adianta tu dizer que tu é crente, que tu está firme na fé, e quando alguém olha para os teus pés, eles ainda são de barro. Não foi para isso que Jesus nos chamou. Não é para isso que Deus nos ensinou. Não foi isso. Eu quero te dizer uma coisa. Não adianta tu ter a cabeça de ouro, ou seja, uma vida próspera. Não adianta tu ter os braços de prata, sabe? Você ter recebido uma grande bênção da parte do Senhor, uma cura talvez. Não adianta tu ter teu peito de bronze, coração maior do que você mesmo, alguém que abraça, alguém que libera palavras de fé, palavras de sabedoria. E quando olharem os teus pés, serem de barro, sem estrutura. Oh Deus Santo, Santo, Santo. Oh, te cantarás. Sabe, meus irmãos, toda casa, para ser construída, ela precisa de um alicerce. Oh, te cantaré, lá para subir que meu sou decai. Assim como todo crente, tu quer ser um cristão de verdade, tu quer ser homem e mulher de Deus, tu tem que ter o teu alicerce. Tu tem que estar calçado pela palavra. Jesus, quando estava lá no deserto, que o diabo veio para rebater Jesus, para poder tentar contra o nosso Senhor, Jesus venceu ele, foi como? Foi com a palavra. Se tu está firmado na palavra, se está alicerçado no Evangelho, o diabo não pode contra a tua vida. Porque a palavra é a verdade. E a verdade está em Deus. A Bíblia nos ensina o seguinte: e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Assim como Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então esse é o nosso alicerce. Jesus é o único alicerce, meus amados. A palavra é o alicerce que tu precisa para tu vencer os dias maus. Quando nós estamos calçados no Evangelho, eu garanto para tu, meu irmão, não importa qual a adversidade que vai vir sobre a tua vida, não importa o gigante que vai se levantar, não importa qual a tribulação que vai vir sobre a tua casa, não importa o vento, não importa, porque tu vai saber como passar por essa situação. Porque tu vai estar o quê? Descansando em Deus. Tu vai estar com a paz do nosso Senhor no teu coração. Mas para isso, tu tem que estar estruturado. Sabe, meu irmão? Muitas vezes, é muito fácil a gente olhar assim e falar: eu vou caminhar. Eu vou. Opa, o primeiro passo já deu, o desejo de caminhar. Mas deixa eu te chamar a atenção para uma coisa. Antes de tu querer fazer isso aqui, se calça primeiro. Porque a partir do momento que tu decide caminhar, o diabo vai se levantar assim contra a tua vida. Mas se tu já estiver calçado, ele só vai se levantar para cair. Porque ele é um derrotado. Quer pisar na cabeça da serpente? Se calça. Se calça do Evangelho. Aprende a descansar em Deus. Meus amados, eu já passei por tantas situações na minha vida, que antes mesmo da minha conversão, eu passava por coisas assim que, eu vou ser sincera, eu acho que eu não teria passado por tantas coisas se eu já tivesse calçada pelo Evangelho. Porque nós cometemos tantos erros, mas tantos erros, por não saber descansar em Deus, por não saber esperar em Deus. E descansar em Deus é isso. É não ser precipitado. É não agir pela nossa própria vontade. Descansar em Deus é entender que Ele é o dono da nossa vida. É Ele quem manda. É no tempo dEle, é do jeito dEle. É se Ele quiser. Porque se Ele não quiser, nada acontece. E toda vez que nós agimos por impulso,
que nós achamos que somos donos da verdade, que nós sabemos de tudo, o que acontece? A gente sempre quebra a cara. Quebra a cara e dá tudo para trás. É verdade ou é mentira? Não é assim que acontece? Mas quando nós entendemos que tem que ser do jeito de Deus e no tempo dele, Senhor, eu quero. Mas eu entendi que não é o teu tempo ainda. Eu vou esperar. Deus te honra. É verdade. Quando nós somos filhos obedientes, Deus honra a nossa vida. Ele honra a nossa fé. E obediência é um grande princípio que o nosso Deus, Ele está sempre a nos observar. Oh, meus irmãos, eu já fui tão desobediente. Já quebrei tanto a minha cara nesse mundo. Que às vezes eu paro para pensar, eu falo, Senhor, por que eu era assim? E nós temos que entender que é por aí que nós conseguimos entender quem é o verdadeiro cristão. Quem realmente está calçado no Evangelho. Porque o verdadeiro cristão, o verdadeiro convertido, ele tem atitudes diferentes. Ele se comporta de forma diferente. Eu era uma pessoa muito bronca. Eu era uma pessoa assim, muito impulsiva. Falava pela culatra. Uma das primeiras coisas que o Senhor veio trabalhando comigo foi como agir. Foi realmente um espírito de mansidão. Às vezes ainda brigo com meu esposo, mas aí já é diferente. Com os meus irmãos eu não faço isso não. Né, pastor? O pastor sabe que é verdade. Mas sabe, meus irmãos, voltando para a palavra, nós temos que aprender a falar, mas nós também temos que aprender a nos calar e a ouvir. Ouvir o que, irmã? Ouvir a voz de Deus. Porque em todo momento o Senhor fala conosco. Tem que parar de ficar ouvindo a fofoca do vizinho. Parar de ficar ouvindo o irmão reclamar no teu trabalho. Tem que parar de ficar ouvindo a tua parentela falando mal do outro. Para de ouvir isso. Isso aí não vai te enriquecer em nada. Não vai somar em nada na tua vida. Aprende a ouvir mais a palavra de Deus. E da mesma forma, aprende a liberar mais palavras de fé para o teu próximo, para o teu irmão. Ei, Jesus nos chamou para quê? Para evangelizar. Nós temos que trazer as boas novas, anunciar as boas novas. Foi para isso que Ele chamou a mim e a você. E é por isso que a gente tem que estar calçado o quê? Bem confortável, ou seja, a gente tem que estar bem seguro. Nós devemos estar em paz. Mas para estar em paz, a gente tem que conhecer quem? Papai. A gente tem que ter intimidade com Deus. Temos que ser mais do que chegados a Deus. Ô, meu irmão, Jesus está chamando a gente para uma linda caminhada. Vamos nos fortalecer. Sabe como Jesus quer ver os nossos pés? Assim como lá em Apocalipse 1 diz que Jesus estava calçado o quê? O sapato dele era o quê? De bronze polido. Porque quando Satanás olha assim em direção, vai até ofuscar os olhos dele. E é assim que Jesus quer que nós estejamos calçados também. Não é difícil, não. Pode parecer que é impossível, mas não é. Meus amados, eu tenho tantos testemunhos de vida, tantos testemunhos. Se eu fosse parar para contar, acho que eu ia precisar de uma vigília, algumas vigílias para contar. Mas isso são tantas bênçãos da parte do Senhor que eu já recebi. Coisas que aos olhos de muitos podem parecer ruins, mas eu louvo a Deus por cada situação que eu passei. Porque eu vejo que em meio a tudo que eu passei, o Senhor é tão maravilhoso que Ele permitiu que eu estivesse aqui hoje, junto dos irmãos, na casa de papai. E isso para mim é uma grande honra.
Não importa se eu estou aqui ministrando a palavra, não importa se eu estou assistindo, não importa. Eu só quero estar aqui. Porque esse é o meu lugar. Foi para isso que Deus me chamou. E não somente eu, mas Ele nos chamou. Ele nos chamou para estarmos firmes nessa caminhada. Oh, meus amados, vamos nos calçar. Vamos nos calçar verdadeiramente. Cada parte dessa ferradura, dessa armadura, é muito importante para nós estarmos firmes na caminhada. Ali, no ferro e no fogo. Porque é o que a gente vai passar na caminhada com Jesus. Só que a armadura, eu li que as armaduras naquela época que os soldados carregavam, assim, vestiam, a mais leve pesava cerca de 30 quilos. 30 quilos. Aí agora tu imagina, tu carregar 30 quilos por alguns quilômetros, às vezes um dia inteiro. Oh, tem que ter muita estrutura, não é? Então, meus amados, não tem como você aguentar isso, você suportar isso, se você não tiver uma boa estrutura. E o que eu quero dizer para os irmãos nessa noite é que não adianta você vestir somente uma ou duas peças da armadura e achar que você vai conseguir caminhar, porque você não vai. Se for para vestir a armadura, tu tem que vestir por completo. Mas tem que ter disposição. Tem que ter disposição. Sabe, irmãos? Se tu não tiver essa disposição para vestir cada parte dessa armadura, para tu estar se revestindo, infelizmente tu vai parar no meio do caminho. Porque nós, por muitas vezes, nós brincamos de ser crente. Mas o diabo, ele nunca brinca de ser diabo. E no primeiro vacilo que tu der, ele vai te derrubar. Então vamos começar. Vamos começar pela estrutura. Se tu acha que tu não consegue ainda vestir o capacete, a couraça, o cinturão, começa pelo sapato. Começa pelo alicerce. Começa. Simplesmente começa. Mostra que tu tem força. Mostra que tu tem pelo menos a força de vontade que é necessária. Oh, meu Deus. Já passei por deserto. Já passei por vale. Já passei pelo fogo. Assim como muitos aqui nessa noite. E se os irmãos ainda estão aqui, é porque também estão se calçando. Mesmo que nós não tenhamos ainda conseguido calçar por completo, mas nós começamos a nos calçar. Nós já começamos a nos calçar. Porque senão nem aqui tu não estaria nessa noite. Eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, que quando alguém te apontar dizendo que tu é fraco, dizendo que tu não aguenta a caminhada, até mesmo dizendo que tu é pequeno, diz para essa pessoa o seguinte: espera mais um pouquinho, eu só comecei a vestir minha armadura. Que foi para isso que Deus te chamou. Ei, tá se sentindo fraco? Vai se revestindo. Vai se calçando. Vai se calçando. Eu tenho certeza que é nessa fraqueza que o Senhor vai te fortalecer. Vai se calçando com o Evangelho. Oh, meus irmãos, são tantas bênçãos que nós podemos encontrar aqui, olha. Às vezes a gente olha assim, mas é só um livro. Pode parecer só um livro.
Mas aqui, é nesse livro, é esse livro que vai nos ensinar a alcançar uma eternidade, uma infinidade de bênçãos. É esse livro, só um livro. São tantas letras, são tantas frases, tantas palavras. Mas eu te garanto que se você tirasse, nem que seja 5 minutinhos só por dia, lê um pouquinho, vai se alimentar de uma forma que eu não tenho nem como te explicar. Só experimentando para você saber. Meus irmãos, não percam a oportunidade de falar de Jesus. Não percam a oportunidade de trazer o Evangelho. Não perde a oportunidade, não. Não importa se está no trabalho, se está na escola, se está dentro de casa, se está andando na rua. Pode louvar, pode adorar, ou então pode simplesmente conversar com Deus. Só não deixa de fazer isso. No início da minha caminhada, eu tinha muita dificuldade em orar. Eu falava, eu não sei orar. Como é que faz isso? Eu não sei. E eu aprendi que orar é simplesmente você desabafar com Deus. Simplesmente você confiar nele para contar as suas alegrias, as suas tristezas, as suas aflições. Orar é simplesmente, não é somente você estar intercedendo para alguém. Orar é você saber que Deus é o teu melhor amigo. É você saber que você tem alguém sim que você pode desabafar, que você pode conversar sobre qualquer coisa. Eu converso com Deus o dia inteiro. Às vezes eu estou no meu trabalho, a minha amiga me chama lá do segundo, ou do primeiro andar, do terceiro ou do primeiro andar. Pô, você não está me escutando? Eu não escutei. Está conversando com quem? Eu falei, com o pai. E ela fala, então desculpa. Ela sabe que eu sou cristã. E ela também já conversa com Deus. Então, meus amados, vamos nos revestir, vamos entender que é necessário estarmos resguardados, porque para anunciar as boas novas é necessário estar revestido com a paz do nosso bom Deus. Amém? Meus irmãos, até aqui me deu o Senhor nessa noite.